Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo é um vídeo muito feliz pra mim, porque eu li Nada Pode Me Ferir, do David Goggins, que em inglês tem um título muito melhor, que tá escrito Can't Hurt Me na capa. Eu acho muito melhor Can't Hurt Me do que Nada Pode Me Ferir. Esse é um livro muito, mas muito especial pra mim. Por quê? Esse livro, primeiramente, eu vou contar a minha história que eu tive com o David Goggins. David Goggins, eu acho que eu já conheci ele há uns 3 a 4 anos. E olha que eu tenho 16 anos. Eu conheço ele faz muito, muito tempo. Porque eu via vídeo dele. Até na TV, no YouTube, eu já vi muito resumo dele, da história dele. Eu já tinha visto vídeo da história dele, do livro do Jesse Itzler, que também, que é sobre o David Goggins. David Goggins também, que ele mostra o treinamento que o David fez pra ele, que quase matou o Jesse. Só que isso foi pra outro vídeo. Aí eu fui lá no shopping da minha cidade, o shopping de uma cidadezinha pequena, e tinha lá a fera pra vender. Eu fui lá, comprei, tomou dinheiro, comprei o livro e acabei de ler. O livro tem 320 páginas. Foi escrito já tem uns bons anos. Desde agora eu acho que ele tá com 51. Dessa época ele tá com 40 e tantos. 43. Tem 8 anos que esse livro foi feito. Desde de lá pra cá, David Goggins tem se tornado cada vez mais conhecido, cada vez mais foda. Mesmo. Por que que eu acho que todo mundo poderia aprender alguma coisa e deveria ler esse livro? Por quê? Bom, a história do David Goggins é toda em volta de que você não tem desculpa na vida pra nada. Você não tem desculpa de nascer no bairro errado, com a cor errada. Seus pais não serem bons o suficiente, você não ter talento pra fazer tal coisa, não. O livro inteiro é em volta disso. De um cara que nasceu na periferia, o pai escravizava ele, a mãe dele, batia nele muito, muito, muito. Não é só bater, não. Não bater de quase matar o David. Ele não tinha, ele não tinha qualidade de vida nenhuma quando era criança. O pai dele praticamente só trabalhava, não fazia mais nada. Depois, quando ele foi pra escola, ele sofreu muito, mas muito bullying por ser o único negro em Brasil, nos Estados Unidos, em Indiana, numa cidade chamada Brasil, nos Estados Unidos. Ele sofreu muito, muito mesmo. A vida inteira dele foi sofrer. E mesmo assim, ele conseguiu ser considerada hoje, e eu acho que de todos os tempos, a pessoa mais disciplinada, casca grossa de todos os tempos. Mas por que que ele é considerado isso? Ele já, ele já aprendeu a correr com as pernas quebradas. Ele correu uma maratona. O dia que ele mais sentiu dor na vida dele, o dia mais fodido da vida dele, foi quando ele correu 160 quilômetros. Você não escutou errado. 160 quilômetros sem treinamento algum. Ele só foi e começou a correr. No dia anterior, ele tinha ido malhar. Pra você ter ideia. Ele não sabia de nada. Ele foi com uma cadeira de praia um pacote de bolacha cracker pra corrida. Foi isso que ele tinha. Ele quase morreu, quase. Só que ele conseguiu. Só que isso custou muita, mais muita coisa. E custou. Ele teve que praticamente se reinventar no meio da corrida. Ele não conseguia. Chegou uma parte que ele realmente não conseguia andar mais. Ele teve que rever a vida inteira dele. Ele tentou até conseguiu. Eu não vou saber explicar totalmente direito aqui. Também eu não vou dar um resumo inteiro do livro, que não tem como, porque esse livro é extremamente bom, uma linguagem realmente fácil de se entender. Ele tem a história extremamente fácil, do mesmo jeito de entender. É uma história muito boa. Realmente, se você tiver não, dinheiro, por favor, compre esse livro. Ele é muito bom mesmo. E outro ponto positivo do livro é que em certas partes tem os desafios. Que são esses desafios? Agora, acho que eu até consigo achar um aqui. Eita porra. Um desafio do David Goggins. O que são esses desafios? Ah, aqui, ó. Esse daqui, calma aí. Desafio número 5. Esse desafio aí.
O que são os desafios que tem no livro? Tem até o 10. Eita, calma aí. Opa. Pronto. O que são esses desafios? O Goggins, quando ele escreveu esse livro, ele também não queria só falar o tanto que ele é foda e mostrar como é que ele superou, não. Ele também quer que você que tá assistindo o livro também se supere, melhore sua vida enquanto tá lendo o livro. Por isso que ele coloca esses mini desafios, pra você ser forçado a fazer alguma coisa. Por exemplo, aqueles papelzinhos que eu colei ali, foi por causa do Goggins, esse papelzinho aqui, ó. Foi por causa dele que ele me influenciou a fazer isso. Também. E, e o principal coisa que eu tirei do livro é que é se superar cada vez mais e também não aceitar os limites impostos pela sociedade. Diversas vezes falando que ele não ia conseguir. Principalmente quando ele foi bater o recorde de barra fixa. E o que que foi isso? Bom, ele simplesmente bateu o recorde de barra fixa. 4.000 e acho que 200 barras em um dia, 24 horas. Ele bateu esse recorde pesando 90 e tantos quilos. E o outro cara, naquele. E o outro cara que tinha um recorde, ele era levinho, tinha as mãos grandes, tinha um corpo pequenininho, tinha um corpo exato pra fazer isso. O Goggins não, mas ele foi lá, treinou, errou uma, duas, e na terceira tentativa ele conseguiu. Isso é David Goggins. Também. Ele foi um. Era obeso, ele perdeu, acho que foi 48 quilos em 3 meses, né, treinando todo dia. Ele tinha uma alfabetização do terceiro aninho, quando ele tava no terceiro. Ah, não. Do primeiro aninho, quando ele tava no terceiro ano do ensino médio. Porque ele só passou colando na vida inteira. Aí, pra ele passar na prova que ele queria, ele teve que estudar, que nem um condenado. E como não, a mente dele, a mente dele, o único jeito que ele achou pra estudar foi decorar tudo. Ele relia, até decorar tudo que precisava pra fazer na prova. E a gente reclamando de ter que ler um textinho, de fazer tal coisa. Dá pra ver que a vida dele foi bem fácil. Nossa senhora. Também ele já fez 2 cirurgias no coração. Quase morreu por causa disso. Ah, é. Ele tinha um buraco. Mesmo sendo a pessoa foda que ele foi pular de helicóptero, fez o treinamento mais difícil do mundo. 3 vezes a semana infernal. Treinamento do Butts. Ou Navy Seals. Que é praticamente o BOP aqui no Brasil. Só que mais difícil ainda de passar e com mais recurso, é óbvio, é os Estados Unidos, porra. Né? Ele fez tudo isso enquanto tinha um buraco no coração. Ele não era pequeno. Ele tinha um buraco no coração, porque ele nunca tinha feito. Não sei como é que chama, né? Talvez não é ultrassom, não. Só que é um negócio que dá pra olhar dentro do seu coração. E viram que tinha um buraco. E que dificultava ele respirar. Aí, porra, ele fez tudo isso ainda com um buraco no coração. Ele tinha todas as desculpas possíveis pra não fazer o que ele fez. E mesmo assim ele fez. Por quê? Porque ele é gay da Yuri Goggins. E essa cirurgia no coração, a primeira que ele fez deu errado. Ele ficou 12 meses sem poder fazer nada. E depois a segunda deu certo. Ele conseguiu. Mas o que que eu aprendi, o que que eu levei na minha vida dessa história de David Goggins? Vai ser muito bom falar o nome desse cara. Bom, primeiro, eu já falei, só que reforçando. A coisa que eu mais aprendi com ele foi tentar superar cada vez. Ele, isso tem a ver com a regra dos 40%. O que é essa regra? Essa regra, essa regra que ele criou enquanto ele tava naquela corrida lá dos 160 quilômetros sem ter preparo nenhum, correndo. Essa regra consiste em, quando você acha que chegou no seu limite, você só chegou em 40% da sua, da sua totalidade que você conseguiu alcançar. Do 100%, você só chegou em 40%. Essa, praticamente tipo assim, quando você acha que você chegou no seu máximo, você ainda tem mais 60% de energia sobrando para dar o seu máximo mais ainda. Essa é a teoria dele. Que foi comprovada diversas vezes no livro.
E como é que eu apliquei essa teoria na minha vida? Bom, em praticamente qualquer coisa. Estudos, na hora de dormir, na hora de tentar fazer uma coisa difícil, toda hora dá pra você aplicar essa regra dos 40%. Quando você tá fazendo uma corrida, você pensa, não, esse aqui é o meu máximo, eu não consigo mais, eu vou começar a andar agora. Não, você vai e faz mais um pouquinho, nem que seja 10 segundos a mais, dando o seu máximo do que você acha que consegue, já é uma melhora. Mesma coisa acontece com academia. Você pensa, não, esse aqui é uma máxima de séries que eu consigo fazer, não dá mais, não dá pra colocar mais peso. Aí você vai lá, coloca mais peso, consegue fazer. É isso que se trata essa regra. Ou quando você tá estudando, você pensa, não, a cabeça já tá doendo, não tô entendendo nada, mas você vai lá, continua estudando mais por 30 minutos, por mais uma hora, por mais 2 horas. Essa é isso que é a regra dos 40%. Que ele usa em toda a vida dele. Só que outra coisa que eu aprendi quando David Goggins foi parar de buscar o conforto. Eu já fiz um vídeo sobre isso, só que hoje em dia, na nossa sociedade, a gente tá muito confortável. Coisa que antigamente era, eram tratadas como até uma ocasião especial, como ir ao cinema, jogar com os amigos. Agora são coisas totalmente normais. Por exemplo, ir ao cinema, pra mim, é o paralelo que hoje em dia a gente tem com assistir o YouTube, assistir TikTok, assistir Reels do Instagram. Pra mim, esse é o paralelo. Como assim essas duas coisas são a mesma coisa? Tem nada a ver. Não, é a mesma coisa, é entretenimento do mesmo jeito. Só que antigamente esse tipo de entretenimento você via. Se você fosse muito ao cinema, muito, você visse muito televisão, você via, sei lá, uma vez na semana, uma vez ao dia. Hoje em dia tem pessoas que passam quatro. Eu já conheci uma menina que passou 12 horas no celular por dia, vendo, acho que era TikTok, uma assim, né? Eu não vou falar o nome dela, não. Não vou expor quem que é, não. Mas hoje em dia, se tornou uma coisa totalmente fútil. Antigamente, um entretenimento desse nível era considerado como algo muito, muito elevado. Ou seja, hoje em dia, nós temos entretenimento toda hora. Um entretenimento que antigamente as pessoas gostavam até hoje é toda hora que nós tem isso. Por isso, eu acho que hoje em dia a zona de conforto tá muito pior do que antigamente. Mas é isso. E se você quiser dar alguma coisa boa desse vídeo, por favor, compra o livro do David Goggins. Por favor, compre o livro dele. Olha a carinha dele. Compre o livro dele. É isso que eu digo. Se você quiser tirar alguma coisa boa desse vídeo. É isso. Valeu, falou. E até o próximo vídeo.